Olá, boa noite! Seja bem-vinda, seja bem-vindo à última noite do RH Week, edição especial Times Campeões. A gente está super feliz aqui com esses 3 dias incríveis, mas quero me apresentar aqui para ti que está chegando agora nesse evento. Eu sou a Aline Gomes, eu sou head do Conquer Company de Gente e Gestão da Conquer e sócia da Escola Conquer também, e estou muito animada com essa troca, com essa rede incrível que a gente está formando aqui. E eu sou o Rodrigo Costa, sou head comercial da Conquer Company e hoje nós vamos falar de competência, como utilizar reskilling e upskilling para que o nosso colaborador aprenda mais e a gente gere mais negócio. E não poderia deixar de agradecer ao pessoal da Educa Libras para deixar esse evento ainda mais acessível, aqui representado pelo Edson Guedes e pela Elisa Guedes. Agradecemos vocês, profissionais, para levar esse conteúdo acessível a mais pessoas. Muito bom, Rô. E aqui, como esse evento é co-criado, a gente joga junto, todo mundo marca gol. Eu posso dizer que o time de hoje está sensacional. E, gente, para fazer aquele esquenta aqui, fazer esse bate-bola aqui com vocês, eu quero saber se a galera está ouvindo bem, tá, né? Nos vendo bem. Então, coloque aqui no chat se está tudo certo, para a gente se conectar aqui, né? Então, a gente tem bem-vinda a Karina, a Juliana, o Reis, a Natália, o Leonardo, a galera aqui dizendo aqui está tudo certo, que está ouvindo bem, que a galera está aqui, né? A Tauana, dando uma boa noite, Suelen, a gente está bem feliz aqui com vocês, a galera toda compartilhando aqui com a gente esse evento. E eu também queria saber qual é a cidade, o estado, o lugar que você está falando aqui desse Brasilzão. A gente está aqui em São Paulo, aqui na Avenida Paulista. Queria agradecer todo o nosso time aqui, toda essa produção incrível. Então, a galera aqui, ó, também falando de Sampa, outra galera aqui de Curitiba, de Recife, Santa Catarina, uma galera aqui bem conectada aqui, bem bacana aqui, galera de Campinas, a galera tá com a gente aqui nesse evento, ó, mais gente aqui de Curitiba, a gente está aqui, ó, Minas Gerais, a minha xará Aline, tô super empolgada aqui com essa noite e essa troca. Esse é um evento co-criado, então mande suas perguntas, boas práticas que você usa no seu dia a dia como RH, porque a gente vai trocando e também perguntas aqui para os nossos convidados, né, Rô? É isso mesmo. E você não deixe de compartilhar com o seu RH, com o seu líder, com o seu parceiro que trabalha com você. Envie esse link aqui do YouTube, naquele grupo do WhatsApp de RHs que você participa. Leve esse conhecimento, ajude a contribuir com o conhecimento que a gente vai trazer aqui a mais pessoas. Muito bom. E também para sua experiência ser incrível, quero trazer algumas sacadas aqui, ó, do nosso bate-bola estratégico aqui, o nosso esquema tático. Então, se por um acaso um evento ao vivo dá uma travada, é só dar um F5 que a gente se conecta de novo, né? Tá super chuvoso aqui, então de repente se acontecer alguma coisa, só avisa a gente que a gente se conecta. Além disso, para ter foco total, feche todas as abas, fique só aqui com a gente. Prepare aí papel, caneta, aquele seu sistema de anotações, tirar foto, porque aqui no Conquer Company nós somos muito mão na massa, então toda noite a gente traz um framework, trouxemos diagnósticos e hoje tem mais uma ferramenta muito incrível. E eu posso dizer, hein, Rô, que quem ficar até o final hoje nós estamos falando desde segunda-feira, vai ter uma surpresa especial. É isso mesmo. Fique então até o final para descobrir qual que é essa surpresa e eu não poderia deixar de agradecer aqui a FIDS, que é nossa parceira desde o começo desse evento, já que participou de outros RHs Week também. A FIDS, que é uma plataforma de engajamento e de desempenho completa para o seu colaborador. Você consegue colocar ali feedbacks, one-on-ones, avaliações de desempenho gamificadas em uma única plataforma. E nós também aqui do Conquer Company, para quem não conhece, nós somos a unidade de negócios B2B de educação corporativa para as empresas. A gente já trabalhou com mais de 600 empresas no Brasil todo e mais de 260 colaboradores dessas empresas já trabalharam, já fizeram cursos com a gente. Então, empresas como Google, Nubank, L'Oréal, Ambev
já fizeram treinamentos de liderança, soft skills e inovação com a Conquer e a gente acredita muito que a gente pode levar treinamentos personalizados em diversos formatos também para a sua empresa. Muito bom, Rui, para a gente já esquentamos aqui. Quero fazer a nossa escalação aqui para trocar com a gente. Eu vou pedir por gentileza para trazer os nossos convidados aqui da noite. E quero começar apresentando aqui, né, a escalar aqui com a gente para falar sobre competências, da importância dessa jornada do colaborador. A gente começou falando sobre a liderança ambidestra na segunda-feira. Ontem nós falamos também da importância de ambientes colaborativos, da importância de celebração, de rituais de cultura. E aí eu queria trazer aqui o Murilo para a gente começar com tudo. Então, o Murilo é formado em psicologia pela USP, possui SBA pelo INSPER e também é mestre em administração pela FIA. Tem mais de 15 anos de experiência na área de pessoas. Então, tem muita história para contar aqui, ferramentas. Passando por empresas como Whirlpool, Axê, Unilever, Mondelez e Johnson & Johnson. Hoje é gerente, né, de recursos humanos para os business partners na Syngenta, é professor de pós-graduação aqui na Conquer, a gente está super feliz de trazer professor aqui da casa, também na FIA e no INSPER. Murilo, seja super bem-vindo, então, por favor, dê boa noite para a galera. Show de bola, muito legal estar aqui com vocês. Obrigado, Aline e Rodrigo, e obrigado a todo o time da Conquer pela oportunidade. Boa noite também para a Giovana, minha co-panelista da noite, junto aí na escalação. E tenho certeza que vai ser bem bacana, vamos trocar muita ideia, trocar dicas, contribuir um pouco com a nossa experiência. Super feliz de estar aqui. Boa noite, galera. Boa, Murilo, perfeito. E também queria chamar aqui a nossa segunda craque, a Giovana. Giovana Gregori, entusiasta de dados e apaixonada por alavancar resultados e negócios, é diretora global de People da Ambev Global Tech, que é o escritório de tecnologia que desenvolve soluções para a Ambev a nível global. Giovana, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Estou super animada aqui para bater esse papo com vocês e falar um pouco de desenvolvimento. Muito bom, gente. E, mais uma vez, aqui agradecer toda a galera que está conectada aqui com a gente, super empolgada, já mandando perguntas, galera toda conectada aqui. E a gente, para você que está chegando agora, a gente vai falar um pouquinho da dinâmica de como é que vai funcionar aqui esse último jogo aqui, né, que a gente joga juntos aqui com foco em recursos humanos. Então, é muito bacana esse ecossistema da gente trocar e também olhar para o nosso negócio e entender de que maneira a gente pode gerar ações e a gente poder se desenvolver acima de tudo. Então, a gente começa a trazer um contexto, com alguns dados, algumas pesquisas, para trazer um pouco de contexto para você. Depois, né, a gente gosta de começar uma rodada de perguntas. Então, trocar com a Giovana, com o Murilo, com o Rô aqui, sobre o nosso dia a dia como RH, quais são as dicas, quais são as ferramentas e até provocações aqui, que a gente vai ter dois negócios extremamente interessantes para a gente trocar aqui, falando de upskilling e reskilling. Depois, como bom mão na massa que a Conquer é, a gente vai trazer uma ferramenta mão na massa, né? Então, a gente vai mostrar aquele framework que muitas vezes a gente vai trazer um apanhado de tudo que a gente vai discutir aqui. E no final, a gente vai trazer uma surpresa muito especial para quem está aqui com a gente. Então, acompanhe, porque vai ser muito dinâmico e fique à vontade aqui para anotar, tirar sua foto e não esqueça, aí como o Rô falou, de compartilhar e marcar nas nossas redes o Escola Conquer e o Conquer in Company para a gente se conectar aqui com conteúdo bom. A gente precisa compartilhar com essa rede. É isso mesmo. E queria lembrar vocês que no final, aquela figurinha ouro vai ser lançada hoje. Então não perca. Como a gente comentou nos últimos dias, a gente tem o álbum dos campeões. Momento de pré-copa do mundo, a gente também tem o nosso álbum de figurinhas. A gente já lançou a figurinha base, figurinha bronze, prata e hoje sai a figurinha ouro com condições especiais para você levar para sua empresa. E mais uma última surpresa, que é a figurinha Platinum, que eu não posso contar agora. Para quem ia ficar até o final, assistir com a gente aqui, vai ficar sabendo e vai ter uma excelente surpresa, eu garanto para vocês. Muito bom, então para a gente começar aqui, já com a primeira pergunta, eu quero trazer um contexto, vou pedir por gentileza para o nosso time colocar na tela, para a gente trazer alguns dados, né? Para a gente começar
a trazer um pouco mais de contexto, né? E também tem o nosso dia a dia aqui como liderança, como gestão de pessoas, né? Então, quando a gente olha, né, aqui para esse slide, ele é muito interessante, né? Quando o colaborador ele passa, né, por a atividade de upskilling, ele se aprofunda na sua área, né? Ele fica muito mais qualificado e especializado, né? Então, quais são as habilidades que às vezes você precisa na sua empresa para melhorar o resultado do negócio, gerar mais competitividade para a sua empresa? Você precisa dar um up, você precisa melhorar e aprender aí um novo jeito de olhar. A gente fala que é tão importante a gente não só desenvolver a liderança sobre todo esse contexto que a gente está vivendo, a gente falar sobre comunicação, empatia, segurança psicológica, sempre avaliando esse upskilling, que é o contexto onde a gente está. Por um outro lado, né, o reskilling é o ajuste de rota. Muitas vezes a gente precisa trabalhar uma gestão de mudanças e novas habilidades entram em cena. Então, esse tipo de programa, ele requalifica as pessoas para mirarem em outras áreas ou para expandir esse olhar e essa perspectiva de olhar de continuidade que nós chamamos de lifelong learning. Então, hoje, a sua empresa, ela consegue equilibrar novas habilidades, que é o reskilling com upskilling, ou hoje a gente precisa melhorar novas habilidades. Então, pode ser que você precisa tirar essa foto do momento que você está também como recurso humano e também para os seus colaboradores. Uma pesquisa da Korn Ferris fala que até 2030 poderão faltar até 18 milhões de trabalhadores qualificados no Brasil em habilidades, por exemplo, até aqui a Giovana, ela está numa divisão de tecnologia, uma habilidade, de repente, né, quando a gente fala de segurança psicológica, quando a gente fala de preparar os líderes aí para serem cada vez mais humanizados, quais são as novas habilidades que a gente precisa, né, desenvolver? Então, nesse novo contexto, falando de diferentes modelos de trabalho. Além disso, a McKinsey, ela apresenta que 50% das empresas da América Latina estão conduzindo estratégias de desenvolvimento de habilidades. Então, nesse sentido, é muito importante, eu quero trazer a primeira pergunta aqui, né? Uma pergunta tanto para a Giovana quanto para o Murilo, que para começar assim, né? Qualquer iniciativa de desenvolvimento de habilidades, a gente tem muitas, né, variáveis, né? Até de stakeholders que você precisa influenciar para esses programas saírem, até entender as necessidades, até o próprio RH, né? As próprias lideranças, você precisa gerar essa influência, né? Então, como o time de RH, que é o embaixador desse projeto, né, de desenvolvimento de habilidades, podem manter todo mundo na mesma importância, na mesma influência para gerar essas mudanças necessárias para o negócio, que parece às vezes tão óbvio, mas quando a gente vai no dia a dia prático para fazer isso cascatear, às vezes o RH ele enfrenta algumas barreiras. Então, quais são as sacadas para a gente fazer com que todo mundo tenha o mesmo olhar do negócio, resultados, com o foco nesse desenvolvimento de competências? Legal. Giovana, quer abrir? Pode começar. Legal, show de bola, obrigado. Aline, acho que essa pergunta é bem interessante para a gente abrir a nossa discussão, porque, para mim, toca num dos pontos que eu mais gosto de discutir e provocar junto da comunidade para os meus colegas de recursos humanos. E, para mim, a resposta dessa pergunta é a gente, como time de RH, sermos capazes de nos conectarmos de fato com as áreas de negócio. Então, acho que a maneira para manter todo mundo engajado é a gente tentar evitar cair na armadilha de falar RHs, né? Então, para mim, o engajamento ele nasce quando você mesmo acabou de falar sobre stakeholders e quando a gente consegue falar a língua do nosso cliente, acho que nos conectarmos com o que tem de iniciativa, de demanda, o que vem, por que aquilo é importante para cada um dos stakeholders, seja do participante, que vai fazer parte de algum desses programas de reskilling ou upskilling, e principalmente para os tomadores de decisão, para aqueles que assinam o cheque. Então, é a nossa missão, é a nossa função
mostrar para eles o porquê que aquilo é importante, traduzir na linguagem do negócio a razão de ser de uma iniciativa como essa. Eu vou complementar um pouco e até um pouco além. Ao meu ver, quando a gente fala de upskilling e reskilling, a gente está falando de trazer resultado para o negócio, né? Então, você falou do negócio, da gente conversar com as pessoas que estão aqui dentro. E não é só olhar para o time de negócio como internamente, né? Mas olhar para os resultados da empresa. Se não gerar resultado, não tem por que existir, no final das contas, assim. Então, o resultado da empresa é o objetivo de todos. O time de people é um enabler para que a gente chegue nos resultados da companhia, nos resultados esperados da companhia. Então, se a gente está conectado com o objetivo da companhia, com crescimento, aceleração, otimização, o que for que a empresa precisa, se você vai conseguir, falando na linguagem como o Murilo falou do negócio, você vai conseguir explicar os motivos, e através do motivo você vai conseguir criar essa vontade ou essa energia para que as pessoas mudem a forma com que elas estão fazendo alguma coisa para fazer de uma forma diferente que a gente sabe que nunca é fácil. Total, assim, uma das coisas que eu troco muito aqui com o nosso time, aqui também com os nossos clientes, é muito de estoura, né? Estoura essa bolha, entra no negócio, mergulha, começa a se identificar, né? Vai como ouvinte, depois faça provocações, porque quando você associa esses programas, alinhando aos benefícios e trazendo, como vocês falaram, valor percebido, você consegue gerar muito mais pessoas, mais influenciadores e até embaixadores desses projetos, né? Até facilitadores internos, às vezes, dos programas. Então, isso é muito massa, né? E é engraçado como isso acontece na prática também, né? Eu participo de reuniões com alguns clientes e muitos dos RHs, e a gente também acaba solicitando fazer reuniões com a área de negócio, porque o RH tem uma visão, e o Gap é muito trabalhado com a área de negócio, mas às vezes o líder da área de negócio tem algumas demandas que não foram percebidas pelo RH. Então, muitas das reuniões a gente também acaba fazendo com a área de negócio para unir essas duas visões, do RH e da área de negócio, para criar essa trilha personalizada de acordo com a cultura da empresa. Então, acho que isso é essencial, não só ter a visão do RH, mas também ter a da área de negócio. Muito bom, Rô. E Murilo, aproveitando, falando aqui de upskilling, reskilling, a gente sabe para começar um projeto, a gente precisa entender essas competências, né? Mapeá-las. Qual é a estratégia que você já usou para conseguir mapear essas competências? E quais as ferramentas que você possivelmente já utilizou? Legal, Rodrigo. Acho que, pegando carona na fala da Giovana, agora há pouco, que foi super importante, para mim, acho que a estratégia mais relevante é a gente estar conectado com o que está acontecendo lá fora. E aí, por lá fora, eu digo no mercado, de fato, seja com o cliente final da empresa, seja grandes movimentos, seja o que está vindo de tendência, seja uma nova tecnologia. Tem um conceito dentro de inovação que eu gosto bastante, que é a identificação de sinais fracos, né, dos weak signals, que eles são super importantes, especialmente se você está no mercado mais nervoso, que se move mais rápido, como, por exemplo, o mercado de tecnologia, onde a Giovana está, por exemplo. Então, isso, na minha visão, é fundamental. Eu começaria por aí, Rodrigo, e nas minhas experiências nesse sentido, eu tendo e tendia a começar por aí, a encontrar maneiras de estar conectado para saber o que está rolando de próximo passo, o que está rolando de tendência, o que é estratégia, quais são essas pequenas mudanças que sinalizam talvez grandes tendências e que estejam acontecendo lá fora. Tem milhões de maneiras de fazer isso. Por exemplo, fazer um curso da Conquer é algo super relevante que te deixa conectado com o mercado. Estar atento e assinando boas newsletters, estar conectados com boas pessoas, com formadores de opinião nas diversas mídias sociais. E tem também algumas empresas, principalmente consultorias, que são muito especializadas nisso, né? Então, a gente mesmo aqui para essa nossa conversa, estamos usando material da McKinsey. Dentro do RH, a Gartner é uma fonte bastante bacana de tendência. Então, no passado, eu já usei isso bastante.
E pensando agora numa ferramenta mais direta, de como avaliar, por exemplo, qual é o nível de skill ou qual é o nível de habilidade que um determinado time, um determinado público tem, eu usaria a boa e velha avaliação direta, por exemplo, uma autoavaliação do ponto de vista das próprias pessoas, dos próprios participantes, por exemplo, de um determinado programa, o quanto eles se veem, né, em termos de desenvolvimento de habilidades, numa determinada habilidade, numa determinada competência. Isso pode dar uma boa medida, até mesmo para, se você tem algum elemento dentro da empresa, né, como a Giovana bem trouxe, né, se tem principalmente algum KPI, algum indicador do negócio que esteja sinalizando aí uma necessidade, e você roda uma avaliação como essa, e os próprios participantes falam, não, eu acho que eu estou bem. Na verdade, você tem duas informações, né? Você tem a resposta dos participantes e você tem possivelmente uma indicação de desconexão com o mercado ou com a realidade da empresa. Total. Então, acho que eu partiria por aí. Muito bom. Excelente. E eu pegando um gancho que você falou, Murilo, até uma das nossas convidadas de ontem, falou dessa importância, às vezes, das próprias metas serem coletivas, né? Porque a gente trabalha individualmente e aí depois no coletivo, e aí quando você vai desenvolver essas skills, você acaba caindo, óbvio, tem hard skills, mas em skills que são coletivas, né? De ter conversas difíceis, às vezes muitos ambientes estão assíncronos. Então, como que você também envolve na sua trilha? E aí eu queria pegar um gancho aqui para a Giovana, né? Porque eu acho que muito também, até do próprio modelo de trabalho, da cultura, até o processo de aprendizado mudou e vem mudando, né? Cada vez mais. Então, quando a gente fala de conteúdo, de formatos, de jornada de comunicação e engajamento, é fundamental para você pensar em todas essas variáveis quando a gente fala de upskilling e reskilling. Porque eu tenho visto pesquisa e alguns clientes que trocam com a gente falando, nos ajude, inclusive, a saber essas pílulas, esses formatos de aprendizado. A gente mudou muito também os nossos próprios metodologias de aprendizado, justamente por esse novo modelo, né? Então, uma das coisas que não podem faltar também, apesar de você trazer o protagonismo no aprendizado, às vezes em jornadas assíncronas de aprendizado, a gente fala também de interação, de flexibilidade. Você também está falando de inclusão e diversidade para as pessoas também aprenderem como quiser, alinhadas a essas metas, né? Quais que são elementos, né, olhando para o teu dia a dia de negócio, com a tua experiência profissional, que geram realmente impacto hoje? Porque às vezes as pessoas estão fadigadas, têm muito treinamento, mas precisa mudar comportamento. Então, quais que são esses elementos, na sua opinião, e olhando no dia a dia, no teu dia a dia, que são fundamentais? Então, a gente tem um bombardeio de informação, né? Então, isso daí é a primeira coisa. Essa informação sempre, o tempo todo, de todos os canais, e cada uma das pessoas aprende de forma diferente. Eu tive uma reunião sobre isso com a Microsoft, acho que foi semana passada, que a gente estava discutindo um pouquinho exatamente do formato da comunicação e como que ela chegaria melhor em cada um dos profissionais. Por óbvio, cada um aprende de forma diferente, numa velocidade diferente, né, e tem gente que gosta de aprender com podcast, tem gente que prefere ir para aula, tem gente que prefere ler um livro, cada um é de um jeito, né? Então, o que eu levo muito para a minha vida, não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado Sleeping with Your Smartphone, que foi a Leslie que escreveu, é uma escritora americana, e ela conta um pouquinho da jornada dela dentro da consultoria, de uma consultoria americana também, e como que ela trabalhou isso, né? Ela estudou alguns grupos diferentes de pessoas que o estilo de gestão é diferente, o estilo de comunicação é diferente, a tomada de decisão e poder era também diferente, mas os três tinham, em diferentes lugares do mundo também, os três tinham o mesmo nível de produtividade. E ela chegou numa conclusão que achei fenomenal, super simples, mas fenomenal, que é combine com as pessoas. Então, a ideia, existe uma técnica por trás, mas a ideia, uma ferramenta, né, por trás, mas a ideia principal é pare com as pessoas que vão ter que aprender, pergunte para elas qual que é a melhor forma qual que é a melhor forma deles aprenderem e chegue num acordo. Isso não significa fazer o que todo mundo quer. Isso significa chegarem todos em um acordo de como aquela informação vai chegar, de quanto em quanto tempo e de que forma, quais são os canais. E assim, com o jogo combinado, fica mais fácil para todo mundo.
Com certeza, né? Coparticipar. Às vezes a gente tem medo de perguntar para os nossos clientes internos do que fica melhor, né? E a gente co-criar com essas pessoas, né? Giovana, se me permite fazer um adendo nessa pergunta, né? Olhando até muita gente aqui dos nossos RHs também estão desenvolvendo jornadas para tecnologia, né? Quais são as principais competências hoje que você entende? Claro que tudo depende, né? Do negócio, do momento, mas que hoje são fundamentais, assim, hoje olhando para essa trilha, para essa jornada, quando a gente fala de tecnologia? Então, tá sempre atualizado, é super importante, porque coisas novas aparecem todos os dias. Ter gosto por aprender e saber aprender, ser flexível, eu acho que são todas aquelas competências mais que agora, recentemente, as pessoas têm falado mais, né? Adaptabilidade, flexibilidade, são todas coisas que você tem que usar no dia a dia, saber para onde você está indo, desenhar essa trajetória, porque são muitas opções. Dentro de tecnologia, você tem infinitas opções, e cada uma delas você pode ser aquele profissional T-shaped, que é uma das opções, né? Que você generalista em uma série de coisas e em profundidade de outras, mas tem tantos campos e tem tantas coisas para aprender, que se você não decidir qual que é o caminho que você quer trilhar, é muito difícil você conseguir chegar lá. Então, acho que esse planejamento, flexibilidade e vontade por aprender e sempre de alguma forma estar conectado para saber quais são as coisas novas são fundamentais. É porque às vezes tem algumas habilidades que elas são pontos comuns, né? Então, como resolução de problemas, né? Toda essa flexibilidade, dinamismo, né? E tem uma... Comunicação, com certeza, sempre, né? Sim. Sempre. Eu lembrei de uma reunião recente que eu fiz também com uma fintech, e era uma trilha para o time de tecnologia, e toda essa trilha foi baseada em treinamentos comportamentais de soft skills, porque a habilidade técnica eles já tinham. Então é justamente isso que você falou, né, Giovana? Então como que a gente leva comunicação assertiva, inteligência emocional, relacional, adaptabilidade para o time de tecnologia, para eles se destacarem mais, porque eles vão vender e falar muito dos projetos tecnológicos. Então, me lembrei recentemente dessa reunião, que é muito pertinente para a pergunta. E eu queria trazer um case aqui, rapidamente, da AT&T, que é uma empresa de tecnologia, de telecomunicações americana, que eles implementaram um projeto de upskilling, reskilling, e tiveram uma redução de 40% em lançamento e desenvolvimento de novos produtos. E o grande lance do upskilling, de projetos de upskilling e reskilling, é como que a gente mede isso, como que a gente mostra o impacto disso dentro da empresa e para a alta liderança. Eu queria jogar a pergunta para vocês dois, como que vocês têm algum exemplo ou dicas de como fazer isso nas empresas? Eu posso falar de um caso nosso agora recente. A gente está com um projeto gigantesco chamado Aurora, que é a atualização do SAP no mundo como um todo. E a gente começou o projeto muito como projeto. Então, começo, meio e fim, quais são as fases, os processos, etc. E agora a gente está num upskilling do time como um todo em relação a produto, que são duas coisas completamente diferentes, né? Se fizer a gestão de um projeto, você fazer uma gestão de um produto. Como a gente vai medir isso é garantindo que, assim, eu acho que não é nem uma questão, não tem nem como comparar produto com projeto, assim, então são coisas completamente diferentes, e a gente tem e o upskilling ele não está só no momento de otimizar, e com certeza tem a parte de otimização também, mas tem também a mudança completa de foco, e a gente está fazendo isso nesse momento, então é um exemplo legal de compartilhar, mas para fazer para medir o resultado, eu mediria o resultado como empresa. Eu gosto eu não sei se eu gosto bastante de livro, né, vocês vão perceber, mas tem um livro muito legal que já tem uns lá, seus 20 anos, 15 anos, do David Ulrich, que chama Outside In, eu não sei se já ouviram falar, é onde ele começa a falar sobre o time de business partners e como eles funcionam. Então, tudo aquilo que eu meço dentro do time de people, eu tento medir com o resultado do negócio e não com o resultado de dentro da empresa. Então, sempre que todas as vezes que a gente conversa sobre metas, eu sempre tento colocar coisas relacionadas ao negócio, e eu acho que tem esses dois pontos que eu já falei. Muito bom, Giovana, vou só pedir para o pessoal, desculpa, Murilo, só para você repetir o nome do primeiro livro e desse livro para o pessoal anotar, por favor, que eles pediram aqui novamente. Legal, o primeiro é Sleeping with Your Smartphone,
é da Leslie, e tem também um TED Talk dela super legal que fala disso, eu não lembro se tem uns 20, 30 minutos que faz um resumo legal disso. E o segundo que eu falei é do David Urich, que é o cara que criou a posição, né, Business Partner, ele que criou acho que a estratégia, né, como é que funciona do Business Partner, é o papel do Business Partner, e ele chama Outside In, que é quando ele fala que o time de people ele não tem que olhar o time de RH, né? O time de people não tem que olhar a empresa como sendo um time que está resolvendo de dentro para fora algum problema, e sim, de fora tem que começar a olhar a empresa de fora para dentro para resolver os problemas do negócio e otimizar as entregas do negócio, em vez de ficar olhando para o umbigo e falar, não, mas e agora? Como é que eu vou melhorar? Vou melhorar a minha avaliação de performance. Mas por que você está fazendo isso? Onde que isso daí vai impactar? Precisa mudar mesmo? Total. Sabe? Então, são muitas perguntas. Obrigada. Desculpa, Murilo, por favor. Não, imagina, acho que super importante mesmo pegar. Eu mesmo aqui, não sei se vocês me viram olhando para baixo, eu estava anotando justamente um dos livros que a Giovana trouxe de referência bem legal, e a referência do Dave Ulrich, o pai Dave, né, o cara que criou o modelo que a gente atua basicamente até hoje. Mas o que eu ia trazer, acho que bem conectado com a fala da Giovana, além de ser super importante isso de conectar o que a gente faz com resultados de negócio, com métricas da companhia como um todo, eu vejo que muitas vezes é importante também, de certa forma, doutrinar ou ensinar os nossos gestores, até mesmo gerenciar a expectativa dos caras do que é relação causal com relação correlacional, né? Então, parece meio científico isso, parece meio acadêmico, mas muitas vezes a gente, como RH, precisa mostrar para eles de que sim, a gente vai fazer, por exemplo, um processo de upskilling com a nossa liderança, vamos passar, aumentar a competência dos líderes, vamos fazer um treinamento da Conquer, vamos fazer uma trilha de formação em Analytics, e o resultado disso vai influenciar o resultado do negócio, mas não vai dar para talvez trazer do tipo, você fez 10 horas de treinamento, então, portanto, né, você ganhou $10 a mais. Talvez esse link é o sonho do RH, né? Acho que faz, sei lá, 100 anos que a área de RH quer fazer isso. Talvez não dê para fazer esse link tão claro, mas fazer as correlações o mais amarradas possível, como o exemplo que a Giovana trouxe, para mim isso é fundamental. Excelente. Eu quero trazer uma pergunta aqui, com foco nisso, né? Eu já direciono novamente aqui, mas assim, onde vocês acham? Vou fazer uma pergunta para os dois aqui. Que o RH, quais são, né, as competências que o próprio RH precisa em fazer, né? O upskilling e o reskilling. Olha, aqui eu respondo a queima-roupa, tá? Upskilling, negócio. De novo, faz 250 anos que a gente fala de que o RH precisa ter o lugar na mesa, o RH precisa estar conectado com o negócio, e isso continua sendo, para mim, uma parte ou uma oportunidade que a gente tem para seguir se desenvolvendo. E pensando em reskilling, informação. Tudo que diz respeito a trabalhar com dados, trabalhar com analytics, acho que a gente ainda, como função, tem uma longa jornada na frente para a gente ser data first, né? Ou seja, para a gente chegar primeiro com informação. Não sei o que você acha, Giovana, mas para mim esses dois a queima-roupa. Eu concordo plenamente. Acho que tem muita coisa que, quando a gente fala de upskilling e reskilling, na verdade, a gente está falando de tanto o upskilling e reskilling individual, quanto a gente está falando do upskilling e reskilling do grupo. Quando você fala de um grupo, geralmente você está falando de alguma mudança de estratégia ou de direção da companhia, ou se não alguma novidade de mercado, como de data, como a parte de dados e analytics, que foi mais no mercado mostrando de verdade que faz muito mais sentido tomar decisões baseadas em dados do que no feeling. Então, e tem a parte de upskilling e reskilling individual também, né? Então, tem aquilo que a gente chamava antigamente de PDI, agora tem um nome um pouco mais gourmet, mas que é também a mesma coisa de você entender quais são as necessidades da empresa para aquela posição ou para outra posição, e você conseguir garantir que as pessoas que estão dentro da empresa, elas sejam capacitadas para conseguir atender aquela necessidade também na empresa. E depois que você tem tudo isso, então você tem as coisas que você vai fazer de forma consolidada e otimizada, e as coisas que você vai fazer para conseguir endereçar de forma pontual as necessidades de cada um dos lugares, de cada um dos das áreas, né, das posições.
E um dos pontos, às vezes, os próprios clientes chegam para a gente e falam, não sei, né, por onde eu começo, o que eu faço. E às vezes a gente precisa de um apoio até para fazer esse mapa, desse diagnóstico, né? A gente até trouxe 2 ferramentas super bacanas no RH Week, né? A gente tem até o nosso RH Club, que é o clube de assinaturas, que a gente gera ferramentas todo mês para o RH, justamente para apoiar a entender melhor, né? E fazer outras perguntas, né? E aí eu queria engatar aqui, Murilo, uma pergunta para ti, porque acho que toda essa parte de jornada, de aprendizado, ela é viva, né? Então, ela precisa de movimento, né? Ela precisa estar alinhada à gestão de mudanças. É que a gente fala, é importante mergulhar na piscina, né? E também olhar para fora e olhar para dentro, né? Até os nossos convidados falaram, às vezes tem que tomar cuidado, porque a gente olha tanto para fora e esquece de perguntar para as pessoas como é que funciona para elas, ou ao contrário, está muito aqui, não vai trocar com outras pessoas como esses fóruns, né? Então, é importante gerar essas habilidades e movimento nos times, né? Porque não adianta, por exemplo, você entra com uma... Beleza, vamos fazer uma trilha aqui, um pedaço síncrono, outro assíncrono, e depois, né, a gente não vê impacto, não vê resultado, não está conectado à cultura, a gente não está conectado a rituais. Então, que dica que você dá para a gente apoiar esses programas de upskilling e reskilling a rituais da própria cultura do dia a dia, né? Porque isso daí fala, teve o treinamento, tá, depois acabou, né? Então, o que a gente pode fomentar na cultura, em outros rituais, que vão ajudar nesse fortalecimento e no empoderamento dos próprios colaboradores para senso de time, né? E ter essa coletividade que é fundamental até para a inovação ou para essa ambidestria mesmo. Legal, pergunta boa, completa e, de certa forma, até complexa. Vou tentar quebrar em 2 partes. Acho que a primeira, pensando em como trazer esses treinamentos para a realidade, como garantir que isso entre na cultura, para mim, tem muito a ver com ser capaz de colocar isso na prática. Ser capaz de trazer isso para a realidade dos negócios, para o cotidiano dos times, das empresas. Como a Giovana trouxe, idealmente, inclusive, fazendo uma conexão com o que é o resultado da empresa, não o resultado do time, não o resultado da pessoa, mas o resultado da empresa mesmo, do seu negócio lá na ponta. Mas, para mim, o principal, e de novo, né, eu trago isso, a gente está falando aqui eu principalmente estou falando de coisas que já vêm sendo discutidas por RH há muito tempo e continuam sendo pontos de oportunidade. Então, elas precisam, na minha visão, seguir sendo marteladas e seguir sendo discutidas para a gente avançar como função. Trazer treinamento para a prática é muito antigo, né? É muito básico, mas ainda assim eu vejo vários, e já vi ao longo da minha carreira várias oportunidades que você, às vezes, mobiliza a organização inteira, bota todo mundo numa sala de aula, ou numa sala de Zoom, descarrega conhecimento e novas ferramentas, etc. E no dia seguinte, running business, né? Vida que segue, você está lá resolvendo um problema, quebrando pedra, e aquilo lá, né? Tudo aquilo que você viu. Como você conecta, como você traz para o teu cotidiano. Então, respondendo de forma prática, como conectar isso dentro da realidade da empresa, botar tanta ou mais energia, meus colegas RH, minhas colegas RH que estejam ouvindo, tanta ou mais energia em como isso vai mudar e como vai ser colocado na prática do que você coloca no desenho e na implementação da solução, tá? Primeiro ponto, e o segundo, bem rapidinho, cultura, Aline, que você perguntou, qual aspecto da cultura organizacional que pode mais influenciar e pode mais trazer um ponto positivo nesse sentido. Para mim, abertura a erro. Fundamental, abertura a erro. Se tem um ponto que vocês querem, vocês RHs, né, eu também estou nessa jornada, ajustar nas culturas para que os treinamentos sejam ainda mais eficazes, os programas de upskilling, reskilling que tenham um impacto ainda maior, abertura a erro. Porque uma organização que não está aberta a erro não vai ser uma organização que aprende, né? Uma organização que pune os erros, não os erros evitáveis, né? Que esse também é um deslize comum, achar que agora todo erro é um erro dentro do framework ágil. Não é, né? Um erro evitável, um erro que já só vai gerar impacto, esse deveria realmente ser evitado, mas acho que isso. Muito bom, muito bom. Muito bom. E, Giovana, tem uma frase que diz que a empresa e a liderança apoia a carreira do colaborador,
mas é o colaborador que tem que estar no centro, né? Ele que é responsável pela carreira dele. E isso tem tudo a ver com upskilling, reskilling, porque o colaborador no centro, aproveitando as oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, também traz novas oportunidades de negócio, de resultado para a companhia. Como que apoiar essa cocriação junto com o colaborador para ajudar a empresa, a liderança, a esse colaborador a se desenvolver, mas também levar o papel dele na corresponsabilização dele com o desenvolvimento da carreira dentro da empresa? Legal, lá na ABI, né, na Ambev, a ABI é a Ambev Global, né? A gente tem um programa chamado Be Protagonist, a hashtag Be Protagonist, que é exatamente isso. A gente coloca o profissional no centro, o profissional é responsável pela carreira dele, ele é, como diz mesmo o programa, ele é protagonista da carreira dele, e é a responsabilidade dele colher todas as informações para ele entender qual que é o denominador comum entre aquilo que ele quer fazer e naquilo que ele quer se desenvolver, e aquilo que a empresa precisa que ele desenvolva, entregas da empresa, e aquilo que o líder dele precisa para contrabalancear até e complementar o que o líder tem. Então, em tecnologia tem bastante isso de você ter equipes multidisciplinares, onde tem um gestor que tem embaixo dele um designer, um desenvolvedor e outras especialidades, e aquele gestor ele não é especialista em tudo. Então, por óbvio, as pessoas que estão abaixo dele precisam conhecer, as pessoas que têm um conhecimento diferente provavelmente vão ter que ter um conhecimento um pouco maior, porque vão ter que contribuir. A empresa, a gente tem que saber para onde ela está indo, então não adianta eu querer fazer coisas diferentes do que a empresa precisa, e ao mesmo tempo precisa ser coerente e tá nessa intersecção com o que o profissional quer aprender. Daí você fala em foco e objetivo, quando você fala em foco e objetivo, você tem o foco da empresa, o objetivo da empresa, você tem o foco do líder, que obviamente está direcionado pela empresa também, mas também tem seus objetivos, e o foco do funcionário e os seus objetivos. E daí você tem que encontrar essa intersecção. O ideal seria quanto maior essa intersecção, melhor, mas a ideia é que a responsabilidade do profissional de encontrar essa intersecção e ele encontra essa intersecção, conseguir otimizar tudo que ele pode dentro desse âmbito. Bom. Muito bom. E acho que também a gente começa a entrar num período do ano que entra muito planejamento estratégico, né? Então, como a gente pensando nessas habilidades, nessas metas coletivas que a gente fala muito na Conquer, o que nos fez chegar até aqui não é o que vai garantir que, né, vamos fazendo igual, né, fazer o piloto automático, não é, né, o mercado vai mudar, nós vamos mudar, o perfil de consumo vai mudar, o aprendizado. Então, a gente também precisa, né, desse constante mudança, né, seja de configuração mental, seja de aprendizado e tudo mais, né? Então, quais são essas competências dessas jornadas que vão preparar essas pessoas para enfrentar o agora e para você também pensar no seu plano aí estratégico, seja de 3 meses, 6 meses ou as metas de acordo com a temporalidade aí necessária. Então, é muito importante, né, esses formatos, a gente construir junto. Se é um perfil que às vezes está, né, olhar o modelo de trabalho, né? Ontem a gente falou também sobre isso, da importância desse líder humanizado para também, né, às vezes tem coisas óbvias, às vezes, né, porque você faz toda uma jornada e as pessoas também não têm adesão, porque às vezes sempre o negócio vai pegar fogo em alguma coisa, sempre vai faltar tempo, sempre. Então, como a gente também flexibiliza essa jornada, alinhando também upskilling e reskilling com celebrações, né? Então, como a gente também cria rituais onde isso também é retroalimentado, né? Então, eu queria agora, né, compartilhar, né, uma ferramenta bem mão na massa, que tem tudo a ver com o que a Giovana, o Murilo e o Rô falou sobre upskilling, reskilling. Então, queria, por favor, pedir para o nosso time colocar na tela, que é um momento super mão na massa, né? A gente vai mostrar aqui uma ferramenta prática, um framework bem bacana aqui para ajudar, né? Então, todo mundo fica esperando esse esquema tático aqui, então agora é a hora, né? Então, gente, né, eu queria trazer um framework que chama Framework 3S de gestão de competências. Ele pode ser mais um mapa, além de tudo que o Murilo e a Giovana falaram, além do que você já usa, né, que é um ciclo, né? Então, são 3 nomes aqui, né? Scout, Shape, Shift. Quer dizer o quê? Primeiro passo ali, Scout
Vamos tirar essa foto. Hoje, nós até segunda e terça trouxemos um diagnóstico para olhar ambiente, para olhar a liderança. Então, como que está hoje os skills, né? Quais são esse distanciamento, né? Ou coisas que você precisa potencializar, né? Então, entender quais são as competências gerais da organização, as competências que precisam estar alinhadas aos movimentos do negócio. Então, o time de tecnologia, o time de negócio, o time de vendas, o time de produto. Então, como que a gente pode ter, né, essas trocas também? E também, né, o que a empresa já possui e qual é o gap atual. Parece tão óbvio, mas às vezes a gente não consegue tirar essa foto e nem trazer a consciência, seja dos colaboradores ou da própria gestão. Então, ter esse mapa é fundamental. Depois qual é, né, do Shape, qual que é a estratégia? Como que os seus colaboradores aprendem? Eles aprendem numa palestra, eles aprendem num team building, eles aprendem muito mais com conteúdos gravados, com conteúdos aí onde você empodera o colaborador com benefícios educacionais. Como que você constrói processos e vende, né, o valor percebido para a alta liderança e o desenvolvimento da própria alta liderança? Qual é, né? Até, por exemplo, aqui na Conquer a gente tem um programa chamado VOA, né, de treinamento de formação das lideranças, porque mais de 70% do time foi, né, promovido dentro de casa. Então, como a gente prepara, inclusive, a liderança com programas de mentoria, com coisas síncronas, assíncronas? Então, desenhar esse portfólio de soluções de aprendizado vão estar alinhadas ao negócio, até as metas do próprio negócio, né? Montar essas trilhas de impacto, personalizar. Às vezes você precisa que fale a linguagem do seu negócio. Então, ter profissionais, mentores que estejam nessa linguagem do seu negócio. E aí o shift, né? Como que você gera impacto para garantir verdadeiras mudanças? Então, lançar um programa de aprendizado contínuo. Então, né, existem vários clientes nossos que querem esse lifelong learning, ter pessoas que precisam de algo de impacto, com necessidades mais urgentes, com programas direcionados, programas de reconhecimento. A gente também precisa acompanhar, como até o Murilo disse, né, os resultados. Precisa mostrar não só em muitos treinamentos, eles vêm com um jeito de mudar, de entusiasmar as pessoas e pouca mudança de comportamento de forma inovadora. Então, olhar de forma quantitativa e qualitativa essas mudanças. E aí você recalibra o mapeamento de skills e retroalimenta essa jornada. Então, nós temos aqui 3 possibilidades, né, de ferramentas diferentes que vão apoiar no seu dia a dia de negócio. Então, é uma baita ferramenta. Nós ontem ensinamos também várias perguntas que podem te apoiar nesse mapa. Então, vai ser incrível poder, né, desenhar essa jornada junto com vocês através aí do nosso álbum de figurinhas, né, Rô? É isso mesmo, mas antes de falar do álbum de figurinhas, eu queria falar aqui que essas ferramentas, mão na massa, que a Aline trouxe, estão em nossos treinamentos que a gente disponibiliza, que a gente constrói, que a gente cria junto com os nossos clientes. Então, se você quer saber um pouco mais de como a gente utiliza, quais são essas ferramentas, como a gente cria esses módulos personalizados, dessas estruturas de aprendizagem, falem com a gente aqui do Conquer Company. E, sem mais delongas, vamos lá falar do álbum dos campeões, né? A gente tem aqui as nossas figurinhas do nosso álbum dos campeões, né? Lembrando que quem não conhece, a Conquer Company tem seu próprio álbum e o álbum da Copa representa uma figurinha cada condição especial. Então, cada figurinha dessa a gente tem uma condição especial e eu vou falar de cada uma delas aqui. A gente já liberou a figurinha base, bronze e prata. E agora a gente vai liberar a figurinha ouro. Mas antes de falar da figurinha ouro, vamos relembrar quais são essas figurinhas. Aqui na tela está já a figurinha base, que é o Conquer Plus mais o Conquer English. Nós falamos deles na segunda-feira, mas eu vou reforçar aqui. O Conquer Plus para empresas é o nosso streaming de educação corporativa. Empresas como Volkswagen, Nestlé já usam o Conquer Plus para trabalhar com uma plataforma de benefício para os colaboradores. Eles têm mais
de 80 cursos, mais de 1.000 horas de treinamento nessa plataforma, como análise de dados, treinamento de comunicação assertiva, apresentações de alto impacto e inteligência emocional. E agora, bem recentemente, a gente colocou ali o Conquer Tech com cursos para o time de tecnologia também. Além de o Conquer Kids, para seu filho, para sua filha poder fazer cursos junto com você. E além de todos esses conteúdos mão na massa, a gente também permite criar dentro do Conquer Plus, a gente consegue criar trilhas personalizadas e acompanhar em dashboards bem fáceis de usar. Excelente oportunidade agora de fazer aquela avaliação de desempenho, de construir PDIs junto com o seu colaborador e colocar ele como benefício para ele treinar, para ele se desenvolver e criar novas ferramentas práticas para implementar no seu dia a dia. E o Conquer English também para quem não conhece, é o nosso curso de inglês da Conquer, 100% online completo. Ele vai do básico ao avançado para os colaboradores serem fluentes de verdade. Tem aprendizado mais interativo, vários formatos de aula, foca em ensinar e se comunicar num contexto corporativo e até módulos de desenvolvimento de soft skills em inglês. É a nossa metodologia Conquer no ensino de inglês. Vale a pena conferir também. Então, essa é a figurinha base que a gente lançou, já está disponível. A gente tem condições especiais para você, RH, levar o Conquer Plus e levar o Conquer English também. E a figurinha bronze, a nossa jornada de liderança, é uma condição especial também para a formação de líderes e média liderança. Esses são programas para você, RH, ajudar o seu líder a evoluir no pipeline de liderança, com conteúdo específico para cada momento do seu líder. Traçamos toda uma rota personalizada de conteúdo, que também inclui diagnóstico, desafios gamificados, decks de ferramentas práticas, uma experiência Conquer com ferramentas aplicáveis no dia a dia do seu líder. E não podemos deixar de falar da nossa figurinha prata, que a gente comentou ontem, que são as palestras e os workshops de soft skills, como inteligência emocional, comunicação assertiva, negociação e produtividade. Habilidades que todos nós precisamos para contribuir com o nosso time. Essas palestras e workshops também estão no clima de Copa, com conteúdos adaptados para desenvolver a mentalidade campeã do seu time para o ano de 2023. E tem muita demanda de empresas querendo já para esse trimestre, para esse último tri do ano, aproveitando já que a Copa começa aí, né, em novembro, dezembro, a gente já tem com uma alta demanda de palestras já configuradas aí com alguns clientes para a gente implementar aproveitando esses jogos de Copa do Mundo. E hoje nós temos a famosa figurinha ouro, que a gente não poderia deixar de comentar. Seguindo toda essa lógica aí de Copa do Mundo, falamos de figurinha bronze, prata e agora ouro. Todo o conteúdo produzido pela Conquer Company agora em cursos gravados, com aquela orientação forte de mercado e mão na massa, como você já conhece, disponível em pílulas de conteúdos sobre os temas do nosso portfólio. Soft skills, sejam eles hard skills, inovação ou liderança. Os cursos gravados podem ser incluídos na sua plataforma LMS, seja ela qual for, a gente consegue colocar elas em MP4 ou em formato SCORM. De uma maneira prática e ágil, são as habilidades que a gente consegue incluir em poucas horas de implementação e colocar diretamente para você. Por favor, fiquem atentos, porque agora tem o nosso QR Code para você entrar em contato com a gente agora mesmo e escolher qual é a figurinha que você mais gostou ou que tem relação com o desafio seu atual e entre em contato, manda mensagem, clique no link ali, falar com o nosso consultor. Nesse QR Code você vai ter acesso ao nosso site para que você consiga preencher as informações ali e falar com o nosso consultor e entender qual é a figurinha, qual é a condição comercial que você quer falar, quer conversar com o nosso especialista em educação corporativa. Bom, assim, qual que é, né? Tá todo mundo aqui esperando o grande momento para a gente falar, né? Porque a gente foi falando de uma figurinha exclusiva e adicional, hein? A gente não poderia deixar de falar dessa figurinha. É um presente, na verdade, para todos aqui.
E vocês ficarem aqui conosco até o final, a gente tem essa figurinha e a gente vai liberar para vocês amanhã, no e-mail de vocês que estão com a gente aqui até o final, 15 dias gratuitos de Conquer Plus. Sim, o nosso streaming de cursos com mais de 80 cursos, mais de 1000 horas de gravações ali, com Conquer Talks, com Conquer Tech, com Conquer Kids, com liderança, enfim, todos os nossos cursos ali. Inclusive, para você RH que está aqui, a gente tem um curso dedicado para vocês, que a gente fala de contratação, desenvolvimento, cultura, sobre educação corporativa. É um curso que está lá, que chama do R ao H. É um curso dedicado para RHs, que está lá dentro do meio desses 80 cursos. É um curso dedicado para vocês. Então, amanhã, no e-mail de vocês, que vocês se cadastraram para entrar aqui no RH Week, vocês vão receber até o final do dia um link de acesso gratuito do Conquer Plus. Aproveitem, gente. Aproveitem. E qualquer dúvida que vocês quiserem, quero levar isso, Rodrigo, quero levar o Conquer Plus para a minha empresa, como que são os valores, como que a gente tem uma condição especial, como que eu entendo esse painel de RH, de dashboards, de indicadores, de trilhas personalizadas. Entre em contato com a gente vai marcar uma reunião com você, vai ter o maior prazer de explicar como funciona esse painel de gestão dentro do Conquer Plus. Excelente, Rô. Uau, figurinha platina aqui. A galera tá amando aqui da gente poder liberar essa experiência aqui. O Conquer Plus é uma plataforma justamente para a gente alinhar upskilling e reskilling com o PDI. Então, você pode fazer com que o seu gestor e você crie essas trilhas personalizadas e a gente tem painéis, né, para você acompanhar quem são as pessoas que estão. De repente, você gamifica essa jornada, né, e você traz recompensas, reconhecimento. Então, é uma plataforma muito legal, tem muito dado para RH e você vai poder experimentar. Tem esse curso que o Rô falou do RH, que é muito bacana, ele é muito bom, além de vários cursos de inovação, toda a trilha do Conquer Tech, então vai ser um prazer essa degustação aqui para quem acompanhou a gente em todos esses dias. E a gente começa, né, naqueles... E o primeiro, Aline, desculpa. só para comentar, o primeiro módulo do RLH é justamente com esse que vos fala, então você inclusive pode matar saudade de mim. Muito bom, bem legal esse curso. Muito bom, né? O Murilo está no Conquer Plus, é o nosso professor de pós, então é muito bacana, né, essa troca. Então, venham trocar muito com a gente e vai ser um prazer até levar isso como benefício educacional para a sua empresa. E aí eu queria, né, daqueles ritos ali, né, naquela prorrogação aqui, Giovana e Murilo, queria, assim, a galera falando, meu Deus, vocês falaram tantas coisas incríveis. E aí eu queria fazer uma pergunta para a gente começar a ir para o fechamento, que é o quê? O que vai ser aquela atitude ou aquela ação que vai ser assim a pessoa que vai colocar a mão na taça ali, que nem aquela figurinha ali, né, da platina, que a pessoa ganhou ali, né, a gente brinca aqui, né, o nosso tri do Hexa, que é esse fechamento do ano, jogou junto. Então, qual é a atitude que o RH vai ter, falando de upskilling, reskilling, que vai fazer com que ele coloque a mão na taça e fala, uau, isso fez a pessoa jogar junto e ganhar essa partida? Bom, vou abrir os comentários finais, então, de novo, vou dividir minha resposta em duas partes, tá? Eu acho que do ponto de vista para os meus colegas, minhas colegas de RH, para mim, do lado de recursos humanos, está em conseguir equilibrar quais são os treinamentos, quais são as capacitações que, fazendo minhas as palavras da Aline, usou um termo que eu gosto bastante, ambidestria, que vai conseguir, essas capacitações que conseguem equilibrar o que a empresa precisa entregar hoje e a construção do amanhã. Então, acho que nem tanto concentrar em um, nem tanto concentrar em outro. E do ponto de vista das pessoas, dos funcionários, eu vou fazer minhas as palavras da Giovana, que é aqueles que realmente conseguirem entender a noção de protagonismo. Sim, as boas empresas vão encontrar maneiras de oferecer recursos, oferecer suporte, mas aqueles que realmente entenderem, se apropriarem, buscarem os meios de fazer essa recapacitação, vão estar com a mão na taça, na minha visão, Aline e Rodrigo. A minha visão para os profissionais em geral é entender o contexto que você está
entender aonde você consegue agregar valor e agregar valor ao negócio, principalmente. Então, quanto mais valor ao negócio, melhor. E entender o contexto. Eu vejo muito quanto mais júnior você é, então você está como analista ali, você olha o contexto pequenininho, daí você vai para a coordenação, você consegue entender o contexto um pouco maior, você vai para a gerência, você consegue encontrar um pouco maior, você vai para a diretoria, você consegue entender de forma mais holística o que está acontecendo e consegue ter visão para fora, mas o quanto antes você consegue ter essa visão, o quanto antes você consegue... E você não precisa ser diretor para conseguir ter essa visão, você consegue conversar com pessoas. Uma coisa que eu gosto muito é de ter mentores, então as pessoas que eu admiro, que eu admirei na minha carreira, em todas as empresas que eu passei, eu tenho hoje como mentores, então eu ligo, eu converso, eu troco ideias e tento entender. Então, entendam o contexto em que vocês estão, né, para os profissionais como um todo, entender o contexto, fazer uma ligação com aquilo que é esperado, que a empresa espere, onde é que precisa estar, e traçar a jornada para que você consiga chegar lá e consiga contribuir da melhor forma. E para o time de people, entendam que o nosso papel é otimizar as entregas do negócio. Vamos parar de ficar criando processo que não precisa e treinando pessoas no que não precisa, e vamos começar a olhar para o negócio e fazer as coisas que realmente importam para a gente tirar esse estigma do RH antigo, de o RH vem aqui só para me dar mais trabalho do que para resolver meus problemas, e vamos começar a sentar na mesa de verdade e falar, gente, para a gente chegar lá, a gente precisa fazer isso, 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 tamo junto, agora vamos fazer as coisas acontecerem. E que sejamos as últimas gerações de RH que continuaram discutindo, seguir um lugar à mesa, né, Giovana? Estou enjoado disso, a gente precisa superar isso, pelo amor de Deus. Eu cheguei teve uma época, eu fui head de people do iFood, e lá as coisas mudam muito rápido e tudo mais, e daí uma vez veio uma pessoa de negócio para fazer um bench com o iFood, e a pessoa da área técnica, o diretor da área técnica não estava disponível, ele falou, vai lá e fala com a Giovana, que a Giovana vai te explicar o que a gente faz, e os processos e tudo mais, e daí eu fui falar de negócio, e a pessoa falou, mas você não é de people? Assim, e por que o espanto, não é? Não deveria, né? É bem isso, Giovana. Posso dizer por mim também que vim da área de RH, sou psicóloga, migrei para o negócio, né? Hoje eu sou praticamente mais negócio, né? Toco, né, áreas de tecnologia, de produto, de marketing, de vendas, também gente gestão. Mas é isso, quanto mais a gente conhece de negócio, então estoura essa bolha, né? Não toma esse cartão vermelho aqui, como a Giovana falou. Vamos parar de criar coisa que lá vem o RH com os programas, e muito pelo contrário, vamos criar aliados para todo mundo jogar junto e criar, né, esse time campeão. Então, a galera tá amando aqui, né, todas as contribuições de vocês. Eu queria demais aqui agradecer toda a galera que ficou com a gente os últimos, né, 3 dias, ou entrou hoje para conversar com a gente. Então, eu queria colocar a gente aqui à disposição do Conquering Company para ser uma parceira aqui estratégica, para apoiar você nas suas trilhas para o seu LMS, para o streaming, para gerar benefícios, seja 100% que a gente vai apoiar, desenvolver, onde o colaborador vai co-participar em benefícios educacionais, em trilhas de liderança, a gente está aqui para jogar junto. Então, contem com o Conquering Company, seja no álbum de figurinhas ou para trocar uma ideia em movimentos como esse, para a gente crescer cada vez mais em ecossistema. Então, queria dar a palavra aqui, tanto para o Murilo quanto para a Giovana, para agradecer, antes dos nossos 2 ritos finais ali, que é para a gente levantar a taça. Por favor, Giovana. Eu queria agradecer de novo o convite, foi super bom escutar o Murilo e conseguir aprender um pouquinho com vocês também. E vamos construir aquilo que o Murilo acabou de falar mesmo. Vamos trabalhar todo mundo junto para ser a última geração falando que a gente precisa do lugar à mesa, e vamos realmente conseguir isso daí. Isso daqui depende de todo mundo. E muito obrigada pelo convite de novo, e vamos conversar sempre que tiver oportunidade. Perfeito, show de bola. Não, eu que agradeço, Giovana, né? Literalmente anotei aqui várias dicas de livros e de referências que você trouxe. Acho que bem legal encontrar colegas que têm o mesmo modelo mental, né? A mesma pegada, e que estamos juntos construindo essa jornada. E para a Aline, Rodrigo e toda a turma do Conquering Company, obrigado por mais essa oportunidade
de trocar ideias, de colaborar, de contribuir. Obrigado pela galera que ficou conectada aí com a gente. E vamos em frente, sigamos nessa jornada. Muito bom. Eu queria aproveitar o gancho também que a Giovana falou e a Aline, de vocês RH não estão sozinhos, né? Então, contem com a gente aqui. Nem todas as empresas têm a cultura de aprendizagem muito forte. Trabalha muito fortemente upskilling, reskilling. A gente falou também nos últimos dias de ambidestria, de cultura colaborativa, celebração, satisfação do colaborador nesses 3 últimos dias. Se você tem alguma dificuldade ou se a sua empresa não tem essa cultura tão forte de trabalhar isso e levar isso para a alta liderança, converse com a gente pode ajudar vocês também nesse processo de aprovação, nesse processo de construção de cultura de aprendizagem dentro da sua empresa. Então, essa é a minha dica final, vocês não estão sozinhos, a gente tem especialista em educação corporativa aqui para bater um papo, sem compromisso nenhum, marca um café com a gente, virtual que seja, para a gente construir isso junto e apoiar vocês nas decisões estratégicas da companhia. Eu só tenho a agradecer aqui toda essa galera conectada. Eu amo, né? Eu sou de negócio, mas a minha veia aqui corre gente. E aí, a gente está construindo negócios de pessoas para pessoas. Então, que possa ser fluido, que possa ser autêntico, mas com as pessoas no centro sempre. Queria aqui, né, fazer os 2 ritos finais aqui, que a galera fica esperando para esse momento, Giovana e Murilo, que a primeira coisa é a foto. A gente sempre faz aquela parada, sabe aquela foto final, todo mundo assim, aquela figurinha que tem que estar todo mundo abraçado ali, tudo junto. Então, a gente vai fazer uma pose aqui, que o pessoal gosta de marcar aqui a gente, vocês, para agradecer, para trocar. Então, também marcar ali a Conquer Company e a gente fazer aquela foto bacana. Então, bora fazer uma pose para fazer essa foto? Fechado, então vamos lá. Muito bom, gente. E para a gente fechar, assim, queria demais agradecer a galera que ficou os 3 dias, ficou essa noite com a gente. A gente vai ter vários eventos legais aqui no Conquering Company, exclusivos para RH. E acessem o nosso álbum de figurinhas, que vai ser sensacional para ter times campeões. E para fechar aqui, para a gente colocar a mão na taça, né, com o apito final do juiz aqui, eu queria convidar vocês para o nosso grito de guerra. Todo mundo já fica esperando, que é o nosso grito do ou vai ou voa. Então a galera aqui já coloca nos comentários ou vai ou voa para fechar, né? Quartou no ou vai ou voa. Então eu queria convidar vocês, se vocês topam fechar o evento aqui, esse jogaço que fizemos juntos aqui, gritando ou vai ou voa. Pode ser? Bora lá. Bora lá? Então a gente vai cantar 3, 2, 1 e a galera já começou até a colocar aqui ou vai ou voa já nos nossos comentários. Gente, muito obrigada e a gente espera vocês aqui no próximo RH Week. Bora lá então. 3, 2, 1, ou vai ou voa! Valeu, gente. Galera. Obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.